Vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Eu conheci várias pessoas que durante vários anos da vida viveram em uma cultura agrária, na vida do campo. Sempre que você conversa com alguém que teve essa experiência de vida, essa pessoa normalmente tem um saudosismo para falar dessa época. Fala sempre de tranquilidade, o som dos animais, o ar puro, contato com a terra, aquele tempo que parece demorar mais, a simplicidade dos relacionamentos, as paisagens verdes, o céu que é bonito à noite, a comida que é aquela comida mais familiar, mais saborosa, enfim, a vida simples. Dá para perceber que alguns de vocês viveram isso, porque enquanto eu falava parecia que vocês estavam meio que viajando assim. Viver na cidade é diferente. A cidade é rápida, a cidade é de pedra, a cidade parece que é mais quente, na cidade parece que o ar é mais pesado, na cidade parece que os relacionamentos são mais superficiais, na cidade o céu parece que é mais opaco, a comida é fast food, os relacionamentos também acabam sendo mais líquidos, como diz certo filósofo, e a vida também parece ser mais cansativa. Normalmente uma pessoa que sai do campo, de uma vida agrária, para ir para a cidade, sofre um choque cultural muito grande. E na nossa terceira mensagem a respeito do rei Davi, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ver essa mudança de cultura que ele experimentou. Ele saindo lá daquela vida tranquila, das ovelhas, do campo, do céu estrelado, do anonimato, e de repente ele chega em Jerusalém, ele é famoso, ele é querido, ele está cercado de pessoas com uma complexidade de relacionamentos muito grande. Nós vamos ver pessoas que amam Davi, pessoas que apreciam ele, mas vamos ver também uma pessoa que odeia com todas as forças. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa complexidade de relacionamentos que Davi experimentou quando chegou na corte do rei Saul. E o meu objetivo nessa meditação é justamente levar você a pensar nas várias complexidades de relações que você experimenta enquanto você está nesse mundo. E o que nós podemos aprender a respeito desse assunto, dessa complexidade que é a nossa vida, de tipos de relacionamentos diferentes, o que Deus pode nos ensinar a partir da vida do rei Davi em 1 Samuel capítulo 18. Nós vamos fazer como temos feito nas últimas semanas, vamos lendo o capítulo e à medida que nós vamos lendo, nós vamos tecendo alguns comentários. Então, capítulo 18, verso 1 a 4, nós temos o primeiro tipo de relacionamento que Davi experimentou quando chegou em Jerusalém, na corte do rei Saul. Foi uma amizade com Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, era o filho mais velho, ele era o herdeiro do trono, e nós vemos que Deus produziu entre esses dois jovens, porque eles eram dois jovens, Davi tinha cerca de 20 anos aqui, Deus produziu entre eles uma ligação de alma muito profunda. Então, capítulo 18, verso 1 ao verso 4, diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto.
Então aqui nós temos a primeira dimensão de relacionamento que Davi experimentou. Um amigo de alma. O texto diz que foi logo depois da conversa que ele teve com Saul. Lembra que logo que ele teve aquele embate com Golias, ele é levado diante do rei, o rei pergunta quem ele é, quem é a família dele, ele se apresenta, e imediatamente o rei o toma e o coloca na corte. E quase que instantaneamente a isso, ele se liga com esse rapaz, em uma amizade muito profunda. Deus presenteou Davi com um amigo. Irmãos, lembra que Davi, nós falamos isso na primeira mensagem, Davi não era uma pessoa de muitos amigos. Ele era aquele filho deixado de lado, ele era o filho que não era convidado para as festas da família, ele era o menino que ficava sempre cuidando das ovelhas. Os irmãos dele não tinham muito apreço por ele. Não sei se era aquela coisa dos irmãos mais velhos com o irmão mais novo, mas ele não tinha amizade dentro de casa. E quando ele chega na corte, é a primeira coisa que Deus o presenteia: um amigo, uma ligação de alma. A Bíblia diz que foi um amor muito profundo entre eles, ao ponto do texto dizer por 2 vezes que Jonatas o amava com uma força como o amava a si mesmo. Só um parênteses aqui, é porque tem alguns intérpretes, entre aspas, que nada conhecem da cultura bíblica e nem de interpretação bíblica, que chegam a insinuar que se tratava de um tipo de relacionamento homossexual entre esses dois irmãos. Quem fala isso definitivamente não conhece nada de Bíblia, nada de interpretação bíblica e muito menos de cultura judaica. Porque na cultura judaica era muito comum haver esse tipo de expressão de amor entre homens, no sentido de um homem dizer para outro: eu te amo. Na nossa cultura aqui ocidental, você dizer para um homem assim na cara dura, eu te amo, pode soar uma coisa meio suspeito para alguns, mas não era assim na cultura hebraica, nem na cultura do Senhor Jesus Cristo, e de modo geral também na cultura oriental até hoje. É comum homens que andam de mãos dadas, homens que andam abraçados, homens que declaram amor por outro publicamente, sem que isso tenha qualquer conotação sexual. E é o caso aqui. Na verdade, aqui fala de uma amizade. Irmãos, o texto fala também que essa amizade foi selada com uma aliança. A aliança aqui é um pacto. E eu creio que nesse momento aqui, foi o momento em que Davi abriu o jogo para Jonatas. Davi contou a Jonatas que ele seria o próximo rei de Israel. Por que eu acredito que isso aconteceu? Por causa da atitude de Jonatas no versículo 4, onde diz que ele tirou a sua capa e vestiu Davi, ele deu a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Irmãos, essas roupas eram as roupas do príncipe. Eram as roupas que o filho do rei vestia. Eram as roupas do herdeiro do trono. Então era como se Jonatas estivesse dizendo: olha, eu sei que eu não vou ser o próximo rei de Israel. O próximo rei de Israel vai ser Davi. E é por isso que ele tira as suas roupas reais e veste o seu amigo. Você imagina o que é uma pessoa ter um coração assim? Ele era o próximo do trono. Ele era o próximo na linha de sucessão. Mas diferente do seu pai, ele não lutava contra Deus. E ele tinha um amor, uma amizade tão grande por Davi, que ele aceitou sem nenhum problema o fato de que ele não seria o próximo no trono, ele não ocuparia a cadeira de rei de Israel, e ele aceitou isso de todo o seu coração e devotou uma amizade verdadeira a esse homem. Irmãos, Davi iria precisar disso ao longo da vida. Nós vamos passar umas mensagens mais para frente e vamos ver que essa amizade de Jonatas foi um ponto de equilíbrio muito importante na vida de Davi. Então esse foi o primeiro nível de relacionamento que ele experimentou. Ele chegou na corte, primeira coisa que Deus preparou para ele, Deus preparou um amigo. O segundo nível de relacionamento, desses relacionamentos complexos, são os admiradores de Davi. Nós temos o povo, os próprios servos do palácio, que admiravam demais esse jovem. Versículo 5, você pode ver isso.
Diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então esse é um nível de relacionamento que Davi tem, que é uma coisa nova para ele. Antes Davi tinha, o único som que Davi ouvia era o som do instrumento que ele mesmo tocava, ou o balido das ovelhas no campo. Mas agora Davi chega na cidade e o povo está cantando. Imagina, irmãos, um coral de mulheres com instrumentos, tamborins, danças, fazendo música com o nome de Davi. Ele era um jovem de 20 anos. Então ele sai da obscuridade e vira o popstar de Israel. Todo mundo cantando músicas relacionadas a ele. Então ele tem esse nível de relacionamento. O texto ainda fala mais. Versículo 16. Veja o que diz sobre os relacionamentos de Davi. Porém todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Irmãos, ele tinha cerca de 20 anos de idade. Ele sai de trás das ovelhas, ele vira chefe dos exércitos de Israel. E o que é que o povo faz com Davi? O povo o ama. Ele arriscava a vida dele, ele colocava a vida dele em perigo para enfrentar os inimigos de Israel. E todas as vezes que ele voltava, o povo fazia festa e o povo o amava cada dia mais. Versículo 22. Outras pessoas que o amavam. Verso 22 diz: ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Isso era verdade. Todas as pessoas que trabalhavam com Saul amavam Davi. Desde os serviçais, aquele povo que normalmente passa despercebido e que os reis nem memorizavam o nome deles, até aqueles líderes, aqueles conselheiros, aqueles anciãos importantes que estavam tomando decisões junto com o rei. Todos eles amavam Davi. E esse foi um outro tipo de relacionamento que ele experimentou. Amado por nobres, amado por camponeses, tema de músicas. Ele teve que lidar com todo esse tipo de situação. Vocês sabem que isso não é fácil. Basta você olhar hoje a quantidade de jovens que por força da mídia saem de uma vida obscura e que de repente se tornam pessoas importantes, ganham milhões, se tornam populares, temas de músicas. Muitos deles que se perdem em drogas, em bebida, em arrogância, como é tão comum. E Davi, um jovem de 20 anos, teve que lidar com todas essas complexidades. Mas vamos falar agora de uma parte ruim, porque até o momento parece que é tudo flores. Davi não teve apenas amor e admiração. Ele teve uma pessoa que o odiava, que o invejava e que de todas as maneiras vai procurar matá-lo, que é o próprio rei de Israel, o Saul. Não sei se vocês lembram, nós lemos no capítulo 16 que logo que Saul foi para a corte tocar a harpa, para que aquele espírito que atormentava o rei parasse de atormentá-lo, o texto diz que o rei Saul o amou, e por causa disso o rei mandou pedir ao pai dele que deixasse ele viver na corte. Todo esse amor que aparentemente Saul devotava por Davi, ele começa a cair por terra, por causa dessa situação aqui no versículo 7, que a gente já leu, mas eu quero repetir novamente. Versículo 7 diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse:
10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Tudo começa com isso, irmãos. Tudo começa com um ciúme. Ele tem ciúme da popularidade de Davi. É como se ele dissesse assim: as mulheres de Israel estão dizendo que ele é 10 vezes mais estimado do que eu. E no versículo 8 diz que essas palavras o desagradaram muito. Quando você olha essa expressão na língua original que o Antigo Testamento foi escrito, a força da palavra é assim: Saul queimava por dentro. Sabe aquele ciúme que queima você, que faz os seus olhos como ficar em chamas? É assim que ele ficou. Ele não aguentava o fato de Davi ser um sujeito mais importante com ele. E isso gerou nele o quê? Desconfiança. O que está faltando para ele? Só está faltando ele tomar o meu reino. Veja que tudo começa com um pensamento que produz um sentimento errado e que produz uma percepção errada da situação. Davi quer tomar meu trono. Davi quer tomar o meu lugar. Lembra, você que vem acompanhando as mensagens, lembra que Saul já havia perdido o seu trono. Deus já havia, através do profeta Samuel, dito a Saul que ele tinha perdido o trono, e não era por causa de Davi, não era por causa de concorrente, era por causa dos próprios erros dele. Deus já tinha rejeitado. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver um homem que daqui para frente, nós vamos ver ao longo das semanas, um sujeito que se torna paranoico. Ele fracassou como rei, e ele fracassou por causa dos seus próprios erros, e ele procura alguém para justificar os seus próprios fracassos, para colocar a culpa nas costas de outra pessoa. Isso é uma coisa muito comum até os dias de hoje. Pessoas que ficam culpando os outros por conta dos seus próprios fracassos. E esse vai ser o comportamento de Saul daqui para frente. Versículo 10, aparece um fator complicante aqui. Diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. O que eu gostaria que você percebesse nesses 2 versículos é que esse demônio ou esses demônios, eles não produziram em Saul sentimento de morte. O sentimento de morte já estava nele. O desejo de matar Davi já estava nele. O restante do capítulo vai mostrar isso. Os demônios apenas meio que instigaram esse sentimento nele, fazendo com que isso se tornasse em atitude. Então o texto fala que ele teve uma crise de raiva. No idioma original, crise de raiva pode parecer uma pessoa que ficou descontrolada, mas a força do texto é mais do que isso. O texto está dizendo que ele teve uma espécie de um transe. Então ele teve um transe, quase como se ele tivesse sido possuído por um demônio. E lá estava Davi tentando tocar sua harpa para acalmá-lo, e ele com uma lança na mão tentando cravar Davi na parede, tentando matá-lo. Então note que a atividade dos demônios aqui não foi criar nele esse tipo de atitude, mas foi simplesmente instigar algo que já estava dentro do seu coração, para que se tornasse algo verdadeiro e algo de morte. E aí nós vemos um Saul muito desestabilizado nos seus sentimentos por Davi. Versículo 12, você pode ver isso. Ele diz assim: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Então, ele odeia, mas ao mesmo tempo ele teme. Ele sabe, no final das contas, que ele está naquela situação, não é por causa da presença de Davi, que a presença de Davi está ofuscando a liderança dele, não é isso.
Ele sabe que ele está naquela situação porque Deus se retirou dele, Deus se afastou dele, ele estava sozinho. E assim, numa leitura como essa, era de se esperar que Saul mudasse, mas de fato ele não muda. Se você olhar o versículo 29, então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi o seu inimigo. Se você ler no versículo anterior, verso 28 diz: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi o seu inimigo. Irmãos, é uma confusão tão grande, porque ele percebe que o Espírito de Deus se afastou dele, ele percebe que Deus estava abençoando Davi. Então o que se esperava de um homem desse? Que ele se arrependesse, que ele se aproximasse de Davi, mas mesmo ele sabendo que Deus estava ao lado de Davi, ele se tornou um inimigo mais ferrenho dele ainda. Então aqui dá para vocês perceberem como era o coração desse homem. Era um coração duro, era um coração de uma pessoa que sabe o que Deus quer, mas diz: eu não faço, eu vou fazer do meu jeito. Mesmo Deus abençoando uma pessoa, ele odiava aquela pessoa que abandonava. Mesmo Deus querendo que aquela pessoa vivesse, ele queria que aquela pessoa morresse. Ele era assim. Ele tinha um coração muito, muito, muito endurecido. Como ele não conseguiu matar Davi dessa maneira, encravando ele na parede, Saul mudou a estratégia. E ele usou uma estratégia que, via de regra, funciona muito bem nos nossos dias. Ele ofereceu a Davi poder, status e influência. É o que a gente percebe no versículo 17. Vamos ler o versículo 17. Diz assim: disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja ele contra a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolantita. Percebe que Saul mudou a estratégia. Ele passou daquela coisa de querer matá-lo na frente de todo mundo. Talvez depois que a raiva dele passou, ele percebeu que seria péssimo ele matar uma pessoa tão amada, ele matar o general mais importante dos seus exércitos publicamente. Então ele mudou a estratégia. Ele ofereceu a Davi poder, influência, status e dinheiro. Está aqui minha filha. Luta as guerras contra os filisteus, que eu te dou ela em casamento. Percebe que aqui era uma mentira. Porque no episódio contra Golias, que falamos na última semana, entre as promessas para aquele que matasse o gigante, estava o quê? A filha do rei. Falou: quem matar o gigante, casa com minha filha, e a sua família nunca mais vai ter imposto em Israel. Ele aqui já está violando essa promessa. E basicamente ele quer jogar Davi na frente de batalha, talvez para fazê-lo batalhar além daquilo que ele podia, porque nessa ânsia que ele acreditava que Davi teria de entrar na família dele e se tornar um nobre, isso iria acabar matando Davi. Mas o texto diz que Davi rejeitou. No idioma original, Davi disse assim: eu não posso, eu sou pobre, minha família é pobre, eu sou de família pobre. Eu não posso pagar o dote da filha do rei. Lembra que naquela época se pagava uma fortuna para o pai da noiva. Graças a Deus hoje, né, irmão Yuri, que não vai precisar pagar esse dote. Rodrigo também, não é, Rodrigo? Então não vai precisar pagar, mas nessa época se pagava.
E Davi disse: eu não posso pagar. Minha família, a minha vida, minha família, nós somos todos pobres. E aí Saul percebe que Deus abençoa Davi, ele não consegue matar Davi, e ele também não consegue corromper Davi com dinheiro, com influência, com poder, com status, ele não consegue. E quando parece que tudo está resolvido, que Saul não vai conseguir matar Davi, pelo menos não dessa forma, surge no texto uma outra dimensão de relacionamento de Davi. Uma das filhas de Saul, chamada Mical, se apaixona por ele, e Davi aqui vai entrar numa outra dinâmica de relacionamento. Davi se casa, verso 20, vamos ler. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou contra mim. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Então percebe que quando parece que a trama toda se encerrou, Saul descobriu que tinha uma filha dele que estava apaixonada por Davi. Era Mical. E aqui a gente vai vendo mais uma complexidade das relações de Davi, porque esse casamento dele vai ser um casamento muito tumultuado, o pai dela tentando matá-lo, e os próprios desencontros entre os dois, e a gente vai ver um pouco isso mais para frente. Mas o Saul adotou uma estratégia parecida. Oferece ela como filha, manda os seus servos tentarem conquistar Davi. Olha, vem para a família do rei, nós amamos, você vai estar perto da gente e tal. E Davi mais uma vez rejeita, dizendo que era pobre, não tinha como pagar o dote. E o rei meio que baixou o preço do dote, se é que pode dizer que ele baixou. Ele tinha que ir para a guerra, matar 100 filisteus e trazer os prepúcios. Isso é um negócio meio nojento, não é? Lembra que o prepúcio era daquela cirurgia de circuncisão. Então Davi tinha que matar, fazer a cirurgia e trazer. E Davi disse: o dinheiro eu não tenho, né? Mas guerrear e faca para arrancar prepúcio a gente tem. Então entram na guerra e ele traz 200 prepúcios. Eu não consigo nem imaginar como foi essa cena, né? Dele trazendo esses negócios e jogando nos pés do rei. Está aí o dote para pagar o preço da sua filha. E novamente a estratégia de Saul é essa: colocá-lo na frente de batalha, talvez instigando uma cobiça no coração dele, para quem sabe ele morresse no meio da batalha. Mas ele não morre. E o texto diz que o Senhor era com ele. E cada vez que ele ia para a guerra, ele sempre voltava muito mais importante do que quando saiu.
Tudo isso porque o Senhor era com Davi. Então, irmãos, o que merece destaque nessa última porção aqui é que Davi entra numa outra dinâmica de relacionamento. Agora Davi está casado. Ele é um jovem de 20 anos. E ele entra numa família muito problemática. Ele entra numa família em que o sogro está tentando matar ele. Então vai precisar de muita sabedoria de Deus para lidar com esse tipo de coisa. Vamos passar para algumas lições que eu quero destacar e depois nós vamos orar ao Senhor. O que é que nós podemos aprender desse capítulo 18? Primeira lição, irmãos, é que na vida cristã é importante nós desejarmos, orarmos e cultivarmos boas amizades. É fundamental na sua vida cristã você ter amigo. Davi iria precisar de um amigo. Lembra que estava se desenhando na vida dele um ambiente muito sombrio, de perseguição, de ódio, de tentativa de matar. E ele ia precisar de alguém que ele pudesse desabafar. Ele ia precisar de alguém com quem ele pudesse chorar. Ele ia precisar de alguém com quem ele pudesse orar. E Deus colocou Jonatas na vida dele. Eu quero dizer a vocês essa manhã que esse tipo de amizade é um presente, é um dom de Deus. Mas ela também não é algo que surge no vácuo. Boas amizades são cultivadas. Boas amizades precisam ser alimentadas. Com oração, com sinceridade, com franqueza, com respeito. E amigos como esse que Davi teve, Jonatas, eles são muito raros. Se você conseguir ter apenas um deles durante toda a sua vida, você vai ser uma pessoa muito feliz. Porque o texto diz que Jonatas deu as armas para ele. No capítulo 19, verso 4, veja o que Jonatas faz por Davi. Capítulo 19, verso 4 diz: então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai. Veja, Jonatas tentando conciliar o seu pai invejoso com esse Davi injustiçado. E ele colocando seu pescoço em risco para ir lá tentar acalmar o coração do seu pai, falar para o seu pai parar de perseguir o seu amigo. Veja no capítulo 20, versículo 41. Capítulo 20, versículo 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Essa é uma passagem muito emocionante. Jonatas tinha acabado de descobrir aquele sentimento escondido de Saul, de que de fato ele ia matar Davi. E Jonatas vai lá avisar seu amigo. E quando Davi tem a confirmação do que ele desconfiava, ele chora muito. E o que Jonatas faz? Jonatas chora com ele. Jonatas está com ele. No capítulo 23 tem mais uma passagem. Verso 16. Diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Veja só, que coração, irmãos. Está lá Davi vivendo pelas cavernas, teve que fugir, dormindo em locais desconfortáveis, sem saber se vivia ou se morria, sem saber se ia dormir e acordar tranquilo, ou se ia dormir e acordar com alguém com a espada no seu pescoço. Vai lá Jonatas, encoraja ele, diz: olha, meu pai não vai te matar, você vai ser rei em Israel, meu pai já sabe disso, que você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo, eu vou estar como seu liderado. Isso, irmãos, é amizade. E nós precisamos orar a Deus, para que Deus coloque pessoas assim na nossa vida. Pessoas que a gente pode abrir o coração, pessoas que nós podemos derramar nossas lágrimas, pessoas que choram com a gente, pessoas que nos compreendem, pessoas que nos fortalecem quando os nossos joelhos estão fracos.
Ore para Deus colocar pessoas assim na sua vida. Quem sabe Ele colocar apenas uma pessoa assim na sua existência. Peça a Deus por isso. E se você já tem uma pessoa assim, agradeça a Deus. Agradeça e cultive isso. Agradeça a Deus, agradeça essa pessoa. Alimente essa amizade, regue essa amizade, coloque adubo nessa amizade para que ela continue florescendo. A Bíblia diz em Provérbios 17, em todo tempo honra o amigo, porque há amigo que é mais chegado do que um irmão. Peça a Deus por isso. Peça a Deus para Ele te dar esse tipo de amigo. A segunda lição é uma lição mais negativa. Nós devemos ter cuidado para que Satanás não domine os nossos sentimentos. Nós vimos que foi isso que aconteceu com Saul. Eu reitero que não foram os demônios que produziram maus sentimentos em Saul. Saul já tinha maus sentimentos. Os demônios apenas fizeram florescer, instigaram aquele rancor, aquele ódio que já queimava no seu coração. E esse homem, a partir desse momento, vira uma mistura de paranoia, de medo, de insegurança. E lembra que todas essas coisas só começaram a acontecer na vida dele porque o Espírito Santo de Deus se afastou dele. Irmãos, o coração de Saul aqui, eu comparo como se fosse uma casa sem portas e sem janelas, em que qualquer tipo de mau pensamento, espírito, pode viver ali dentro sem ser incomodado. Será que essa não é a explicação para esse turbilhão de emoções que você tem dentro de você hoje? Não estou falando de você necessariamente ser atacado por um demônio, mas estou falando de você ter se afastado de Deus. Aquela pessoa que controla você, aquela pessoa que estabiliza as suas emoções. Talvez essa seja a explicação para o fato de que seu coração hoje está cheio de medo, está cheio de insegurança, o fato de que você é uma pessoa que carrega muita raiva dentro de você, uma pessoa que carrega um rancor que não sai daí, raiz de amargura. A explicação para essas coisas estarem crescendo no seu coração, florescendo, brotando, é que você se afastou do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que molda as nossas emoções, é o Espírito Santo de Deus que estabiliza o nosso coração. Então, essa manhã, se volte para o Senhor, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a falar com Deus, se aproxime do Senhor. Porque pode chegar um certo momento da sua vida em que maus espíritos vão começar a cercar o seu coração e vão instigar esses maus sentimentos dentro de você, e você pode acabar terminando fazendo coisas horríveis, tal qual Saul. Então busque a Deus, se arrependa disso antes que seja tarde demais. Lembre-se que o diabo não produz maus sentimentos, mas ele instiga aqueles maus sentimentos que a gente carrega na alma. A terceira lição é para você que não é casado e que pensa em se casar, que tem vocação para casamento, que não recebeu o dom do celibato. Esse capítulo 18, ele ensina princípios sobre o tipo de pessoa que você gostaria, ou que você deveria desejar se casar. Então, Davi era um homem que andava com Deus, ele era um homem piedoso, ele era uma pessoa que tinha vida espiritual frutífera. Várias vezes nós lemos no capítulo dizendo, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. E eu creio que esse é o primeiro critério que você deveria pensar quando você imagina uma pessoa para passar a vida ao seu lado. Uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que teme a Deus,
uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que está crescendo espiritualmente, que está andando na presença de Cristo. Às vezes a gente fala esses princípios e muitos jovens não acreditam. Eles acreditam de fato naquilo que se tornou o padrão. Não, tem que ter uma vida estabilizada, tem que me amar, tem que ter uma aparência legal. E eu não estou falando nem que esses fatores não devam ser levados em questão. Eu estou falando dos primeiros. Anda com Deus. É fiel a Deus. Está crescendo. Segundo, e talvez esse seja um pouco incomum para você. Uma pessoa admirada. Uma pessoa amada por outros. Pensando assim, falando com as mulheres, mas eu poderia falar com os homens. Só estou falando com as mulheres porque no caso aqui seria Davi, a figura. Davi era do tipo partidão. Ele era o sujeito que as mulheres cantavam músicas a respeito dele. Então assim, Davi andando pelas ruas de Israel solteiro, era aquele que as mulheres olham pela janela e ficam, Davi. Se você olhar no livro de Cantares, capítulo 1, tem esse princípio, ele é reafirmado, de que você tem que desejar casar com uma pessoa que de fato seja querida mesmo. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1. A esposa, no versículo 2, está dizendo o seguinte: Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 2, diz assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Veja a declaração da esposa. Primeiro, ela pede para ser beijada. O vinho na época aqui era um objeto de prazer, e ela diz, olha, o sabor do beijo do meu amado é muito mais saboroso do que o melhor vinho, né? É melhor do que o vinho do Porto, é melhor do que o vinho do Mediterrâneo, é mais saboroso. E ela diz que ele é cheiroso, ele passa, né? Ele usa perfumes bons. E diz que o nome dele é cheiroso, quando ela diz assim, como unguento derramado é o seu nome. Então, o unguento derramado era aquele perfume caríssimo que quando passava todo mundo sentia. E ela estava dizendo que o nome do amado dela era assim. Era um nome cheiroso, era um nome que as pessoas admiravam, era um nome que fazia bem. E ela termina dizendo, por isso as donzelas te amam. Vocês estão vendo aí que ela olhava e sabia, eu sou casada com esse homem aqui, mas tem um bocado de mulherzinha ali que é doida para casar com ele. E isso é motivo de canto, viu, irmãs? Você que tem ciúme assim, né, do marido, né, tem uma mulher e tal e tal. Não, você deveria fazer que nem ela aqui, dizer, tá vendo, só tão de olho nele porque é bom mesmo, é um unguento derramado, esse homem que Deus colocou do meu lado. Mas falando com você que não é casado, eu estou usando esse versículo para fazer um contraponto naquela ideia que a gente vê tão comum entre os jovens hoje, de você se casar com alguém que só você vê qualidade naquelas pessoas. Você entende isso? Sabe aquele jovem ou aquela jovem que chuta a mesa e a família, os amigos, os irmãos olham para aquele sujeito, olham para aquela pessoa e dizem, não presta. Mas só você enxerga, não é maravilhoso, é maravilhosa, é o amor da minha vida, é não sei o que, não sei o que. Só você enxerga qualidades naquela pessoa, todo mundo vê que não presta, que não tem sentido nenhum. Então, o princípio aqui, tanto na história de Davi, como nesse versículo de Cântico dos Cânticos, é que você deve levar em conta sim o fato de que a pessoa que você se dispõe a casar é uma pessoa admirada. É uma pessoa que os outros veem qualidades.
é um unguento, é como um unguento, tem uma boa fama, tem um bom nome. E por ter uma boa fama e ter um bom nome, tem outras meninas ou outros rapazes que estão de olho nele. Então se a concorrência é alta, irmão, dê graças a Deus, é bom, vale a pena. Vale a pena. Então, leve em conta esses princípios. Consulte pessoas maduras, pessoas que amam a Deus, peça opinião de gente que se importa com você. Um professor meu gostava de dizer que a paixão cega, mas o casamento restaura a visão. O problema, irmãos, é que quando restaura a visão, já é tarde demais, não é? Já cometeu erro, aí vai sofrer, vai derramar lágrimas, vai dar trabalho ao pastor. Não é que o pastor se incomoda de ter trabalho com os irmãos, mas o pastor não quer ver os irmãos sofrendo. Então leve em conta esses princípios e ore. Se você ainda não entrou em um relacionamento, ore a Deus para Ele preparar uma pessoa assim. Senhor, me prepara um Davi, um partidão, sujeito que anda na rua, as meninas ficam tudo de queixo caído. Eu quero assim, Senhor, entendeu? Eu quero um nivelado por cima. Ora, você não está pecando não, viu? Se fizer esse tipo de oração. A última lição, e essa é provavelmente a lição mais importante do capítulo, e é o tema do capítulo. Irmãos, é só pelo poder de Deus que a gente pode enfrentar e lidar com as várias contradições de relacionamento que nós enfrentamos nesse mundo. Nós enfrentamos contradições tão difíceis como Davi enfrentou. Você pode, no mesmo momento da sua vida, ser amado, admirado por algumas pessoas, mas ser profundamente odiado e perseguido por outras. A mesma pessoa, com a mesma personalidade, no mesmo momento da vida. Isso pode acontecer com você. Você pode estar num determinado local durante o dia, que é o céu. Você se sente bem entre pessoas que você ama, que você fala, que você sente à vontade. E você pode no mesmo dia entrar em outro ambiente em que você é retraído, em que você é pressionado, em que tem pessoas conspirando contra você e querendo a sua destruição. Você pode experimentar situações assim. Como Davi experimentou. Uma pessoa pode te amar hoje, como Saul amou a Davi num primeiro momento e o chamou para perto. E amanhã essa mesma pessoa pode te odiar e desejar a sua morte. Às vezes por um erro que você cometeu. Às vezes por algo que você deixou de fazer. Mas às vezes sem que você tenha feito nada, apenas pelos fracassos daquela própria pessoa, que ela de alguma maneira transfere para você e culpa você como se você fosse o autor. Nós experimentamos esse tipo de contradição na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, de muita sabedoria de Deus para enfrentar essas contradições. Porque tanto uma quanto a outra trazem os seus testes. Você ser amado, você ser admirado, você ser bem querido, é um teste. Você ser odiado, você ser perseguido, você sofrer conspiração, é também um teste. Todas as situações trazem as suas tentações, e nós precisamos da sabedoria de Deus para enfrentar. Então, eu queria nessa parte final pensar nessa questão. Como é que a gente lidar com o amor? Como é que a gente lidar com a perseguição? Como é que a gente vive essa dinâmica de relacionamentos? Então, em primeiro lugar, como você lidar com admiração, ser bem querido, ser amado, ser admirado, ser uma pessoa benquista? Como é que a gente enfrenta esse tipo de coisa? Primeiro, nós enfrentamos com muita humildade. A humildade é a chave para você lidar com amor e admiração. A humildade cristã faz com que você pense que qualquer coisa que você tenha feito ou dito que abençoou a vida de alguém, não foi você, mas foi Deus através de você. Então você rende glórias a Deus. Humildade produz isso em você. Não fui eu, foi Deus através de mim.
Não foi eu, foi o Senhor que colocou isso no meu coração e eu fiz. Então eu só obedeci a Deus, eu não sou o autor de nada, Deus que fez tudo. Uma outra coisa que você precisa aprender é que você deve agradecer melhor a Deus, mas nunca se tornar dependente do amor, da admiração e do ser querido pelas pessoas. Você não deve fazer disso o seu alimento. Veja a vida de Davi. Ele está em Jerusalém, ele é o popstar de Jerusalém, mas em pouco tempo ele tem que ir para o deserto. Ele foge do deserto sem família, sem irmãos, sem amigos, sem admiradores, sem mulheres cantando o nome dele. Ele vive no meio do deserto, de caverna em caverna, correndo o risco de ser morto, comendo dos animais que ele mesmo caçava. Ele perde todo o seu status de genro do rei, que tinha todas as benfeitorias ao seu dispor, e ele vai viver como se fosse um fugitivo. E por que Davi conseguiu manter maturidade espiritual? Porque Davi conseguiu manter a sua própria mente sadia? Como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele não dependia do amor dessas pessoas para viver. Ele não dependia do cântico das mulheres para ter autoestima. Ele não dependia da admiração do povo de Israel para se sentir bem consigo mesmo. O único amor que Davi dependia para ser feliz na vida era o amor de quem? De Deus. E foi por isso que ele não ficou doente emocionalmente. E foi por isso que ele não se suicidou, como muita gente faz hoje quando perde a sua popularidade, porque ele não dependia dessas coisas, ele não era escravo dessas pessoas. Ele recebia isso, ele agradecia a Deus por isso, mas ele não era escravo disso. Se Deus tem abençoado você com a admiração das pessoas, com o amor das pessoas, se Deus tem abençoado você com poder, com influência, você sendo uma pessoa que fala e os outros ouvem, não seja escravo disso. Irmãos, via de regra, essas coisas vêm e essas coisas passam. E o único amor que nós temos e que nós mantemos e que nós nos realizamos nele é o amor de Deus. E esse nunca falha, e esse nunca muda. Davi experimentou o amor de Deus quando estava vivendo no palácio, e ele experimentou o amor de Deus quando estava vivendo na caverna. E esse amor supriu o seu coração completamente. Cuidado com isso. Cuidado com a soberba. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Se Deus te deu qualquer desses tipos de bênção e você se ensoberbeceu, você já começou a dar o primeiro passo em direção à sua queda. Como lidar também com o ódio e a perseguição? Como lidar com Saul? Será que você chegou aqui hoje de manhã, tem um Saul na sua vida? Espero que não. Mas se você tiver, como você deve enfrentar? Você deve enfrentar com prudência. Capítulo 18, versículo 5 diz que Davi era um sujeito prudente. Ele era prudente, ele sabia entrar e sair. Você nunca deve revidar. Você nunca deve aproveitar aquele momento em que seu inimigo baixou a guarda e você mirar nele e acertar nele enquanto ele está com a guarda baixa. Davi não escolheu esse caminho. Ele teve até a oportunidade. Nós vamos ver mais para frente que teve 2 vezes em que ele esteve diante de Saul com a espada na mão e Saul dormindo, e ele poderia ter matado Saul, e se tivesse matado era legítima defesa, porque não era ele que estava perseguindo, ele estava sendo perseguido. E ele diz: não vou tocar nele, não vou tocar no ungido do Senhor. É como se ele tivesse o inimigo nas suas mãos, poderia se vingar e dizer: eu entrego a vingança ao Senhor. Isso, irmãos, é uma coisa muito difícil da gente fazer. Mas você precisa do poder de Deus para você agir corretamente e você aprender, inclusive, a sofrer o dano. É uma coisa que definitivamente nós não gostamos. Mas sabe que na sua vida cristã, algumas vezes, você vai ter que tocar a harpa para a pessoa que está tentando te matar.
Algumas vezes na sua vida cristã, você vai ter que estar entoando canções para acalmar aquela pessoa, enquanto essa pessoa está tentando cravar você na parede. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Você pode agir que nem os outros, você pode revidar, você pode correr atrás dos seus direitos, você pode se defender. Mas quem confia em Deus entrega ao Senhor. Davi pagou caro por isso aqui. Mais ou menos 10 anos ele ficou sendo perseguido. Ele tinha condição de acabar com tudo aquilo, mas ele entregou nas mãos do Senhor. É muito difícil. Eu lembro que uma vez eu estava aconselhando uma pessoa que estava passando por uma situação assim. E essa pessoa me dizia o seguinte: pastor, a coisa mais difícil é que a gente está, assim, entre aspas, lutando dentro das regras e com as armas corretas. E é muito difícil você lutar com as armas corretas e dentro das regras, quando você tem uma pessoa que não segue nenhuma regra e não usa, e só usa aquilo que é ilegal, que é mentiroso. Então é muito difícil você estar falando a verdade, enquanto a pessoa só está falando mentira. É difícil mesmo. Mas Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a entregar na mão dele. Deus nos chama a baixarmos as nossas armas e não tocarmos nas pessoas e tocarmos harpa para tentar acalmar essas pessoas que estão tentando nos destruir. É fácil? Não é. Mas lembre-se que Deus te concedeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz em você esse tipo de fruto. Se você se colocar diante de Deus, se você entregar seu coração, seus sentimentos, sua vida ao Senhor, se você consagrar-se de todo o coração, você vai ver que Deus vai colocar esse tipo de princípio no seu coração, e você não só vai fazer, como você vai ter prazer fazendo isso. Você vai se sentir bem fazendo aquilo que Jesus aprova. Você vai se sentir bem dando a outra face. Você vai se sentir bem deixando a vingança para o Senhor e não executando a sua própria vingança. O texto termina e talvez o refrão do capítulo é: o Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi. Aqui está o segredo de tudo. É o segredo para você lidar com todas as complexidades de relacionamentos da sua vida. É ter o Senhor na sua vida. É você ter a presença de Deus. É você buscar a plenitude do Espírito Santo. Deus muda você, Deus muda seu coração, e às vezes Deus não vai tirar os seus inimigos, mas Deus vai ensinar você a agir para com seus inimigos de um modo que Deus seja glorificado. Amém.